Professor, acho que o microfone está desligado, viu? Bom dia. Hoje nós temos uma terceira aula síncrona para o ensino da física. Eu estou aqui com o nosso tutor, professor Cassimiro, o estudante Davi. Quem for entrando, pode ir pegando ao longo do tempo ou estará gravada para quem precisar assistir. Aqui a gente vai passar mais algumas instruções para essa segunda unidade, então será algo mais rápido. Bom, é, nessa segunda unidade, a gente vai tentar fazer algo mais prático. Na primeira, foi uma discussão mais teórica, baseada em diretrizes para o ensino. E aí, na primeira, a gente fez uma pequena atualização do nosso plano, que não é novo. Nosso plano de ensino está realmente desatualizado para o PCNs. Eu pedi para vocês darem uma olhada na BNCC, que é, digamos assim, uma atualização dessa diretriz dos PCNs. Né? Ó, Cassimiro trabalha um pouco nessa área, já deve ter escutado falar, e aqui a gente pede para fazer essa atualização. Existem algumas discussões mais modernas, mas essa é a mais importante, porque é a que o MEC considera, tá? É possível que a gente atualize ainda mais. E na segunda unidade, a gente vai trabalhar um pouco mais com práticas, não com essa discussão, digamos assim, mais teórica. Eu mudei muito essa disciplina quando eu fui aplicar, dar essa disciplina como professor substituto do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco. Isso nos anos 90, imagine. E aí eu mudei essa disciplina para torná-la um pouco mais dinâmica e botei robótica no meio. Não vou. Naquela época foi uma modernização importante e foi muito bom. Os estudantes gostaram muito, até hoje lembram. Mas eu não vou fazer aqui nesta. E porque eu preciso fazer isso com mais cuidado, conversando com nossa coordenação e tal. E aí, embora nossa coordenação seja favorável a essa modernização, e aí eu vou seguir o nosso plano de ensino, tá? Eu já fiz uma mudança na primeira unidade, né? Que só tem PCNs, Parâmetros Nacionais Curriculares, e eu coloquei também BNCC, né? Que é a nossa base nacional curricular comum. Então, vamos para a segunda unidade. Então, a segunda unidade é algo mais prático. Vou aproveitar para relembrar para vocês, rapidamente, do que trata essa disciplina, né? Ela é uma disciplina que ela parece muito restrita, de uma certa forma ela tem sua restrição, mas ela é uma disciplina que bota mais ou menos um pé numa canoa e um pé na outra. Imagine que é algo assim, tá? Ela não só tem uma canoazinha, é por isso que ela não é tão restrita. Ela é uma disciplina obrigatória do curso, né? Vocês sabem disso. E ela tem um caráter mais didático-pedagógico, mas ela não fica só na parte, digamos assim, na parte pedagógica, porque ela lida com conteúdos que estão prontos e há muito tempo em livros, e a gente precisa entender esses conteúdos para esses conteúdos irem para a sala de aula, digamos assim, para ensino. Então, o objetivo principal é preparar o futuro professor para transformar o conhecimento físico em conhecimento ensinável. Né? Parece uma coisa estranha, transformar conhecimento físico em conhecimento ensinável. Esse conhecimento físico é aquele conhecimento de física que, de alguma forma, alguém conseguiu conceber, estruturar, mostrar que é verdadeiro, que funciona,
que as teses ali estão aprovadas, tudo é refutável, mas no momento elas estão aprovadas. E agora alguém precisa pegar aquele conhecimento e dizer, eu entendi, agora eu consigo ensinar, entende? Então essa transformação está muito dentro da disciplina de instrumentação para o ensino da física. Então ela precisa articular o domínio conceitual, prática experimental, estratégias de mediação pedagógica para que aquele conhecimento passe a ser ensinado. Por isso que a gente diz transformar o conhecimento físico em conhecimento ensinável. Então, e ela ocupa um lugar importante na formação docente, que é a formação de vocês para professores e professoras. Ela não é puramente disciplinar, como mecânica, eletromagnetismo, que a gente estava comentando agora com Cassimiro, e outras, nem ela é puramente pedagógica do tipo didática geral. É o espaço de interseção entre a canoa do saber físico, normalmente acumulado em textos, antigamente em livros, hoje não só em livros, né? Tem meios digitais, mas é normalmente em textos e figuras, e o saber e saber como pegar aquele conhecimento e você conseguir dar a ele uma forma prática, boa, facilitada de ensinar. É isso. A disciplina fica entre essas duas, digamos, canoas. E no nosso plano de ensino, a nossa abordagem que a gente adota é a abordagem clássica, porque algumas pessoas já mudaram um pouco, mas o nosso plano de ensino ainda tem uma abordagem clássica. Só para revisitar, eu vou colocar aqui os 4 eixos dessa abordagem clássica para vocês. Não vou mostrar nada na tela, vai ser uma conversa, conforme eu estava falando aqui com o Cassimiro. Seria até bom, talvez, mostrar na tela, mas uma conversa, qualquer coisa, eu deixo lá no ambiente. O que eu estou dizendo aqui, tá? Deixo bem escrito lá. Então, os eixos principais, tá? Esses 4 eixos são os 4 eixos principais. O eixo 1 é o eixo de experimentação didática. É o de experimentos mesmo de física, tá? Para ensino. O eixo 2 é o de transposição didática. É aquilo que eu falei, como pegar um conhecimento acumulado aqui, digamos, e tirar lá dos livros e passar isso para os estudantes de forma que seja eficiente no ensino. O eixo 3 é o de planejamentos de aulas e unidades didáticas, quer dizer, até você dividir o conhecimento da forma mais adequada ou fazer ligações entre partes do conhecimento e planejar aulas faz parte de instrumentação para o ensino da física, só para ter ideia. E o eixo 4 é o de regência. Normalmente são regência simulada, porque você testa antes, né? E, enfim, microensino, porque são partes do ensino maior. São esses 4 eixos. Então, assim, voltando ao eixo 1, que é o de experimentação didática, nele você tem construção e uso de aparatos experimentais de baixo custo. É muito comum a gente aproveitar material de baixo custo e construir algo que ajude os estudantes a entenderem melhor como aquela teoria funciona, ou o fenômeno e tal. Adaptação de experimentos de laboratório para a sala de aula do ensino médio. Então, assim, tem um experimento mais caro no laboratório, difícil de sair, e você quer levar para a sala de aula, quando você vai tentar fazer algo que lhe permite isso, você está trabalhando com instrumentação, com o ensino da física. Demonstrações, experimentos qualitativos, quantitativos, e um foco na bancada didática como recurso central de ensino. Quer dizer, você não quer simplesmente demonstrar como a máquina funciona para que
outro cientista tente, como é que se diz, validar ou fazer outras coisas com isso. Não. Você quer mostrar como a máquina funciona de forma facilitada para que, por exemplo, um estudante possa entender. Por isso que é o foco da bancada didática. No eixo 2, que nós chamamos aqui de transposição didática, que é passar o conhecimento que está acumulado para os estudantes, é muito comum se basear no conceito de Chevalier, que ele diz que como o saber científico se transforma em saber ensinar. Então, o fato de você ter um saber científico guardado num artigo científico, ou que você leu depois de muitas vezes e entendeu, não quer dizer que você já está com tudo pronto para a sala de aula. Você precisa transformar, mudar algumas coisas. Às vezes, picotar isso em micro conhecimentos, digamos, micro ensino, né? Em partes menores, emendar de forma diferente, ou mostrar para que o estudante entenda. Então, transformar o saber científico em saber a ensinar é isso. E com isso você vai precisar fazer outras coisas, como simplificação, sequenciamento, recontextualização dos conteúdos de física, né? Talvez não seja fácil você falar, falar de uma coisa que é muito diferente, né? Por exemplo, a, a força de Coriolis, que são aquelas forças que aparecem, o termo força pode ser aspiado aí, que aparecem porque a Terra está em movimento e a parte que é mais dura da Terra, mais rochosa, que é a própria Terra, às vezes se movimenta diferente da parte que é menos dura, como os líquidos e o ar, né? E aí, Coriolis é o sobrenome de uma pessoa, tem uma pronúncia mais adequada, mas eu vou chamar assim, que praticamente todos os professores de física chamam assim, que era de países nórdicos, né, lá do norte da Europa, lá da parte gelada, e ele ficava observando os gelos o tempo todo, os blocos de gelo, e foi aí que ele viu a movimentação dos blocos de gelo seguirem um caminho diferente do que, em princípio, era para seguir, né? Não era nem o caminho dos ventos. E aí ele percebeu que o movimento da Terra dá essas diferenças e chamou de força de Coriolis, chamaram de força de Coriolis depois. E assim, eu posso falar aqui desse gelo e tal, e ser uma coisa assim que praticamente todos entendam, pode ser. Mas pode ser que eu precise mostrar isso em outros lugares. No sertão, talvez eu tenha que fazer isso de forma diferente. Então, assim, simplificar, sequenciar, que foi aquele que disse que cortar em pedaços mais interessantes, e recontextualizar, dependendo de onde está, ou do que está falando, ou do que os estudantes se interessam, pode até ser sobre gaming, é fazer esse trabalho da transposição didática, que é o eixo 2. Então, o eixo 1 era de fazer o experimento em si, o eixo 2 é de fazer essa mexida no conhecimento acumulado. E no próprio eixo 2 fazer uma análise crítica dos livros didáticos. Isso também está dentro de instrumentação para o ensino da física. A gente já tem aqui o Programa Nacional do Livro Didático, que tem a sigla PNLD, e muitos estudiosos fizeram análise desses livros que estão registrados no PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, mas pode ser que você precise refazer, rever isso. E os materiais curriculares, será que, como está no currículo, tá bom? Da mesma forma como eu estou aqui analisando e fazendo essa crítica. O nosso plano de ensino para essa disciplina está antigo, a gente precisa atualizar.
O eixo 3, que é o de planejamento de aulas e unidades didáticas, aí entrou naquilo que talvez alguns consideravam que não era instrumentação para o ensino de física, porque não estão vendo nenhum instrumento aqui. Mas o instrumento pode ser um instrumento textual, pode ser um instrumento de organização, tá? Não precisa ser um aparelho. Então, o eixo 3 de planejamento de aulas e unidades didáticas é também material de instrumentação para o ensino da física. E eu vou colocar pelo menos 3 tópicos que envolvem esse eixo 3 de planejamento de aula e unidades didáticas. Um deles é a elaboração dos planos de aula. Acreditem, isso faz parte. Então, a elaboração de planos de aulas estruturados, né? Aí, talvez vocês tenham visto comigo ou visto com outros professores, e eu vou botar aqui como é que vocês vão ter que fazer. Envolve, no mínimo, objetivos, os conteúdos que vão ser vistos ali, que metodologia você vai usar, né, de que forma você vai dar aula, e avaliação. Se vocês virem um plano de ensino que não tiver, pelo menos, a palavra do início e a do fim, a do início é objetivo, o título, né, às vezes da disciplina, mas o objetivo, e não tiver a do fim, que é a avaliação, então esse ensino está muito comprometido. Precisa ter esses dois, tá? E a avaliação não quer dizer necessariamente uma prova difícil para o estudante ou coisa do gênero. A avaliação no sentido muito amplo, até de observação. Então, esse é um tópico do eixo 3 de planejamento. O outro seria a organização de sequências didáticas por tópico do tipo, como é que eu faço? É melhor assim, a gente começa com mecânica, depois a gente vai para termologia, depois a gente vai para ótica, depois a gente vai para eletricidade e assim assado. Talvez essa seja a melhor forma. Essa discussão é a análise dessa sequência didática, tá? E aí ela é importante. A que eu li aqui é a que a gente segue hoje, né? Primeiro a gente vê mecânica, mais ou menos vê termologia. Lá dentro da mecânica, muitas vezes a gente vê gravidade, gravitação, né? Aí parte para termologia. Não falei aqui, mas em termologia, antes, na mecânica mesmo, a gente já vê ondas e tal. E depois da termologia, a gente vai para eletricidade, depois para óptica. Tem gente que inverte, né? Vai para óptica, depois para eletricidade, enfim. E depois física moderna, no caso, principalmente do ensino superior. E também nesse eixo de planejamento, eixo 3, a gente vê muita relação com os documentos curriculares oficiais, que foi isso que eu falei para vocês. Antes, a gente via PCN, que foi o caso desse nosso plano de ensino, mas hoje a gente deve olhar para PNCC. E, finalmente, no eixo 4, mais 3 tópicos aqui para vocês terem uma ideia. O eixo 4 é o de regência em si. Só que quando você está trabalhando com instrumentação para o ensino de física, essa parte da regência é mais a simulação, é mais ver como é que você prepararia essa aula, tá? Porque depois vai ser a regência em si, vai ser você ir para a sala de aula e já aplicar os instrumentos que você usou para o ensino da física, tá? Então, pelo menos 3 tópicos aí para ficar mais claro. Um deles é o estudante, vocês, né? Preparam e depois ministram aula para os próprios colegas. Aqui a gente vai ver se daria para fazer isso, e eu estava discutindo com o Cassimiro sobre essas possibilidades. Não sei, talvez não dê. A gente faz de forma um pouquinho diferente, mas seguindo uma estratégia muito parecida. Então, assim, o fato de você preparar uma aula e ministrar para os seus próprios colegas, ou para os seus irmãos ou irmãs, ou alguém assim, da proximidade, isso faz parte de um exercício de instrumentação para o ensino da física, que é chamado de regência simulada. Também a avaliação formativa, com retorno do professor e dos pares, né, das pessoas que estão no seu nível. Então, ah, alguém pode avaliar
né, avaliar a sua aula e lhe dar um retorno. Olha, percebi que você ficou muito tempo nesse tópico aqui, foi exagerado, ou coisa do gênero, enfim. Tem um vício de linguagem aí que está atrapalhando. Aí você corrige, isso é importante. O professor precisa ter esse tipo de. É importante o professor ter esse tipo de abertura, né? Dessa suave crítica que permite que você evolua. Aí você vai ficando muito melhor. E o outro tópico aqui dessa quarto eixo de regência, eu posso dizer que é o desenvolvimento da sua postura docente, que eu já comecei a falar aqui agora. Tanto da forma como você se, da forma como você anda na sala de aula, ou como você se apresenta fisicamente, quanto à linguagem, principalmente o uso da linguagem científica, que é importante, que ela seja acessível, que não, você não fique usando palavras que ninguém conhece, ou que acabou de conhecer, mas você já não diz mais o que é, ou que era desnecessário, né? E, e o manejo da sala de aula, né? Como você lida muito bem com quem levantou a mão lá atrás, com quem aqui na frente que está querendo falar demais, com quem. Então, como você lida com isso? Isso também faz parte desse trabalho de instrumentação para o ensino da física. É isso. E, assim, bom, tem algumas referências para quem precisar se aprofundar mais nisso. Eu vou fazer o seguinte: já disse que ia deixar esse material lá no nosso ambiente, eu vou deixar. Ele faz parte do geral da nossa disciplina. Eu não vou cobrar agora, tá? Agora a gente vai trabalhar com a prática, mas eu deixo lá. Então vamos fazer assim. É, e essa unidade 2? Essa unidade 2 é uma unidade em que a gente já vai trabalhar com os instrumentos. Então, eu acertei aqui com o Cassimiro que a gente poderia fazer uma série de seminários, marcar um dia para cada um apresentar o seu. Esses seminários seriam como se fosse a partes, né? Alguns chamam de microconhecimento, é um microensino, não é um nome nem muito bom. Mas, assim, você desenvolver algo para o ensino, que pode ser em hardware, em software, de várias formas, uma metodologia, uma forma diferente de explicar, e você dar essa aula, digamos assim, essa mini aula de 10 minutos, sei lá. E aí a gente teria uma série de, a gente pode chamar de seminário, com uma série de sessões dessa, de cada um de vocês, dando essa mini aula, esse tópico. Mas a gente acha que vai ser mais tranquilo, mais fácil para vocês, sem perder muito, se vocês fizerem um vídeo, vocês prepararem um vídeo aí com o celular, seja como for, pode pedir apoio em casa, pendura o celular em algum lugar. O experimento que vocês prepararam, coisa do gênero, vocês apresentarem nesse vídeo. E aí acho que vou encurtar esse tempo, né, de exibição. Pode ser algo do tipo de 5 minutos, posso botar de 5 a 10 minutos, ainda é tempo. E, além disso, vocês entregam um roteiro de que prepararam para fazer e entregam o vídeo da aula em si. Então, essa é a mudança que a gente quer fazer, ao invés de uma, de uma um, um seminário com a sequência de tópicos, com vocês apresentando, porque aí vai ficar mais difícil vocês combinarem tudo isso, eu combinar com vocês, vocês estarem no tempo certo para fazer essa apresentação e tal. Davi, eu não sei o que é que você acha disso, mas essa é a mudança que eu quero fazer, e para atingir o maior número, no bom sentido, dos nossos estudantes. Então, não quero botar algo que seria muito complicado para ser feito. Acho que um vídeo curto é mais interessante. Era isso.
Cassimiro quer dizer alguma coisa? Quero sim. Primeiro aí, mais uma vez, bom dia, Davi, que está presente. Essa prática, essa mudança da disciplina agora de apresentar a aula em vídeo, ela é extremamente importante para que nós, enquanto avaliadores, o professor Francisco e eu, enquanto tutor, consigamos ver justamente o que ele preconizou aqui. Por exemplo, como é que eu me porto numa sala de aula, o meu gesticular, o meu falar, a minha conduta. Nós queremos avaliar esses detalhes. O professor mencionou também o roteiro, que é extremamente importante, porque, via de regra, é claro que a aula, em alguns momentos, ela pode surgir um improviso com base nas dúvidas dos alunos, né? Nem sempre o aluno vai te perguntar numa sala de aula o que você espera que ele pergunte, né? São muitas pessoas. Mas como essa aula ela vai ser apresentada em um vídeo e nós vamos avaliar por esse vídeo, é possível roteirizar e seguir esse roteiro, tá certo? Então é extremamente importante. Quando for fazer essa preparação, é uma dica que eu dou. Se o professor estabeleceu que vai ser de 5 a 10 minutos, já deixa destinado nesse roteiro onde você pretende utilizar esse tempo, né? Então, 2 minutos, explanação inicial, 3 minutos para demonstração da prática, e aí outros 3 minutos para é, demonstração e conclusão. Isso é extremamente importante, tá certo? Se precisar de alguma orientação de como fazer isso, alguma referência, pode nos acionar no portal, no AVA. Lembrando, o nosso canal de comunicação é o AVA, né? Então, qualquer mensagem, faça por lá e se tiver algum problema, nos reporte, porque fica muito mais fácil documentar. Principalmente fórum, eu acho muito bom a gente se comunicar pelo fórum, porque nós tivemos vários estudantes que não apareceram aqui, né? Só você apareceu. Então, ao ter essa comunicação no fórum, qualquer um pode acessar e tirar uma dúvida que de repente seria dele também, tá bom? Mas a atividade em si, ela foi pensada para ser algo, eu diria que até satisfatório, porque se todos nós estamos aqui querendo trabalhar o ensino de física, a forma de fazer essa transposição didática, nada melhor do que preparar, né, para isso em uma atividade. Quando eu fiz a minha graduação, a graduação foi presencial, mas um professor ele pediu que fosse dada uma aula sobre um determinado tema, a minha escolha. É aula com quadro ali mesmo, na frente de todos os colegas, dar essa aula. E tinha que ter o cuidado com os conceitos, para não errar nos conceitos. E uma coisa que parece bobagem, mas que eu lembro até hoje, que foi muito positivo, foi quando eu estava escrevendo, na época eu não tinha muita experiência, ele falou sobre a importância de você dividir seu quadro. No início da minha prática, eu não dividia o quadro, né? E aí depois eu passei a fazer essas divisões, né, para que na cabeça do aluno fique segmentado o que é cada parte. E hoje eu recebo feedbacks positivos dos alunos sobre isso. Professor, eu gosto muito quando você divide seu quadro, porque tudo que você fizer para facilitar o entendimento do estudante, aqueles, principalmente que estão mais envolvidos, que querem aprender, eles vão gostar. Então, essa atividade, além de tentar ver o que você sabe de física, o que você vai tentar ensinar, quer ver a sua prática, quer ver a sua organização e aplicação. Então, a minha sugestão é vídeo de 5 e 10 minutos? Sim, legal. Mas se você gravou o vídeo e sentiu que não atendeu aqueles critérios do seu roteiro, eu recomendo refazer, né, esse vídeo, porque aí você vai ter mais assertividade na resolução. Em relação às atividades em particular, quando eu as corrijo, eu costumo ser bastante objetivo na correção. Eu vejo o que o professor Francisco pediu e o que o professor Francisco pediu, o aluno fez, né? Então, em resumo, se colocou no roteiro, aplique. Se não colocou no roteiro, não aplique por essa questão que eu falei, né? Você não vai ter alunos perguntando para você em tempo real, tá bom? Vai ser um vídeo gravado e postado. Mas tenha certeza que a correção ela é extremamente branda. Tem coisas que fogem muito ao alcance, né, de um vídeo, que não dá para, em 5 a 10 minutos, a gente pensa que é muito tempo, mas é pouquíssimo tempo. Então, fique tranquilo quanto à questão da correção, no sentido de valorizar tudo que você fizer, né? Então, o empenho
que você mostrar, e certamente vai mostrar, vai ser o nosso empenho em corrigir e dar um retorno positivo, tá bom? Entenda, para fechar aqui a fala, se eu fosse hoje um estudante da graduação, eu adoraria que um professor visse o meu vídeo, visse minha aula e me desse algumas orientações que me mostrasse que ele verdadeiramente assistiu, que ele prestou atenção para poder me dar um direcionamento. Então, qualquer direcionamento que eventualmente eu coloco na atividade é nesse sentido. Como, por exemplo, na atividade anterior, o professor falou sobre a BNCC. Ele pediu para que se visse a BNCC para embasar sua resposta. E algumas atividades eu observei que a fala estava baseada no achismo. Eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado, porque quando se fala de ciência, nós não podemos falar com achismo. Então, você tem um argumento, de onde veio esse argumento? Qual foi a referência? As referências, quais foram as referências, né? Então, os trabalhos que tiveram aí a nota máxima que eu apliquei foram justamente esses que se preocuparam em não só referenciar, mas referenciar da maneira correta, ou seja, ele leu, ele mostrou que leu mais, tá certo? Mas no mais é isso. Você tem alguma dúvida, Davi? Alguma coisa que você queira falar? Fique à vontade, viu? Vou mandar mensagem, não sei se ele está conseguindo ouvir. Bom, tudo bem. Eu acho que a maior parte das coisas foram esclarecidas. Obrigado aí, Sim, Cassimiro. Complemento muito bom. E aqui ficamos nessa terceira aula síncrona, digamos assim, e estamos à disposição aí, eu e Cassimiro, para a gente apoiar vocês aí a usarem bem os instrumentos para o ensino da física. É isso? Obrigado e até a próxima. Acho que a gente vai ter mais uma conversa depois. É possível. com certeza. Ah, obrigado. Obrigado. Bom dia. Bom dia.